Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, aqui na Folha FM, todas as segundas, quartas e sextas, sempre nesse horário, às 10 para as 7 da manhã, no comando do Teseu Bezerra, que é o coordenador do Sindipetro NF. Teseu, bom dia, bem-vindo. Hoje, 19 de abril, dia da população indígena no Brasil, que precisa ser lembrado, não pode passar em branco. Aliás, houve essa mudança aí de nome e aí vale a pena a gente destacar isso também. Mas tem assuntos importantes como esse do dia de hoje, que tem que ser lembrado, mas de uma movimentação aí importante da Petrobras com relação aí a duas plataformas, Enxerne 1, Enxerne 2, que foram vendidas e que estavam sucateadas, na verdade, lá em Alto Mar. Quero saber se foi um bom negócio, se não foi. Bom dia, Teseu, bem-vindo, prazer recebê-lo sempre aqui no Pode Povo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, nosso Pode Povo aqui no Folha FM. A gente, hoje, primeiro, rapidamente falar, né, Cláudio, acho que nós todos que somos brasileiros temos um sangue indígena muito forte, né, e a gente não pode deixar de destacar a importância desse dia de hoje, onde, na verdade, fomos invadidos, né, pelos portugueses há 524 anos atrás, e agora a gente... mesmo com toda a destruição que foi feita, ainda existem mais de 300 grupos, né, 270 línguas nativas, de acordo com o IBGE, e cerca de 1,7 habitantes que se autodeclaram indígenas, mas a gente sem dúvida, tem todos nós, e principalmente nós aqui na região de Campos dos Goitacazes, né, que levamos no nome da cidade o nome de uma tribo indígena. Então, sem dúvida, é uma coisa importante. Antes era chamado de Dia do Índio, né, Cláudio? Hoje não, é Dia do Indígena, do povo originário, que resiste até hoje, porque ainda é muito agressivo, mesmo com a demarcação de terras. Os ambiciosos querem destruir para fazer garimpo, para destruir as florestas, para destruir... Então, é um dia de resistência da cultura brasileira. Dizem que essa nossa mania de tomar banho todo dia aqui, né, que se dependesse dos portugueses e dos europeus não seria assim, né? Eu que sou nascido no Ceará e que tenho uma forte influência holandesa lá, a gente também acaba tendo um pouco essa influência. Mas graças a Deus que os indígenas se preponderaram em cima disso e a gente toma banho todo dia aqui no Brasil, diferente de outros lugares, né? Mas, tirando as brincadeiras aqui, é um dia de luta, é um dia que a gente tem que relembrar mesmo essa questão dos povos indígenas originários que foram massacrados e que até hoje tem que resistir, né? Não tenha dúvida, Teseu, mas que esse legado aí, esse presente dos índios para todos nós é uma maravilha, né? Se for mexer então com outros povos bem específicos europeus aí, a gente dá um banho, literalmente. E a minha filha que me ensinou, tá? Cláudio? Legal, cara, legal, que bom. Porque a gente falava dia do índio, né? E chamava de índio. E ela, olha, papai, não é mais índio. Hoje em dia é indígena e tem que chamar de indígena, ou então povos originários. E aí a gente vai aprendendo com essas novas gerações. A mudança aconteceu em 2022, mas a gente tem que estar aprendendo. E tem que mudar sim, tem que reverter esse tempo perdido. Falar em tempo perdido, Teseu, houve um tempo perdido muito grande também na Petrobras, em alguns poços que a gente chama de poços maduros, que aí é você que pode falar com sua experiência, com seu know-how. Pelo menos duas plataformas, essa semana você participava de uma reunião lá para quarta-feira, terminou tarde da noite, para definir aí e tratar sobre a venda de duas plataformas da Petrobras para a Perenco. Essas plataformas me parece que estavam sucateadas, deteriorando lá em Alto Mar, e Enxerne 1, Enxerne 2. E me parece ter sido então um bom negócio. Como é que foi essa situação, por favor? Cláudio, na verdade aconteceu a privatização, né? A gente fala que começou o processo de
de venda, porque é um grande processo, que a Petrobras tem que comprovar uma série de documentações, a Perenco também, então tem uma grande burocracia, mas a gente começa aqui dizendo da nossa indignação em relação à privatização das plataformas de Chern 1 e Chern 2, né? Duas plataformas muito importantes para a história da Petrobras, da Bacia de Campos, plataformas que foram pioneiras aqui na Bacia de Campos e ajudaram o país a ter esse legado do petróleo e ser quem somos hoje no setor petróleo. Aprendemos muito com a existência das plataformas, não só de Chern 1 e Chern 2, mas um tanto de outras plataformas que começam de águas rasas e que foram para águas profundas e que ensinou a todos nós brasileiros e petroleiros a explorar petróleo e estarmos ganhando tantos prêmios internacionais e ajudando no desenvolvimento do país. E antes de ontem, a diretoria da empresa ela debateu, né, até muito tarde da noite. Ontem eu estive reunido com o diretor da Petrobras da área de AIP, o Joelson, para falar sobre isso. Estive reunido com o gerente executivo da área, o gerente geral aqui da Bacia de Campos, porque para tentar entender melhor o porquê da venda mesmo, né, em pleno governo Lula, essa venda acontecendo, né? E os números são muito robustos em relação a isso. O que foi feito de precarização em relação às plataformas, ela realmente foi muito agressiva, assim, onde você teria, Cláudio, mesmo retomando a produção das plataformas e fazendo uma série de investimentos, mesmo assim, o que se projeta é que a Petrobras teria um prejuízo de 2,5 bilhões se retomasse essa produção, isso de dólares. E quando você faz para que essas plataformas elas passem para a operação da Perenco, a Petrobras acaba que não tem mais esse prejuízo. E assim, entre você fazer a venda da plataforma ou você parar a produção, que já estava parada, na verdade, e desmontar aquelas plataformas, desmontar toda a estrutura que está ali montada, ou retomar a produção, é mais barato você vender, porque pelo menos você não assume todo esse prejuízo. De uma certa forma, a parte social, ela também acaba sendo mais importante nesse caso específico, depois de tanta privatização, tanta precarização. Isso acaba também ajudando, porque ela ganha uma sobrevida e fica operando por mais alguns anos, então traz um pouco de royalties, traz um pouco de emprego também, mas realmente é uma pena mais duas plataformas serem privatizadas e serem colocadas aí. Infelizmente, a gente colocou nossa insatisfação, né, mas que é fruto aí dessa destruição que foi feita nos últimos anos. Lembremos nós que isso não é a primeira vez, né, Cláudio? A gente, na década de 90, foi afundado uma plataforma aqui na Bacia de Campos, a P36, todo ano a gente rememora esse dia, que foi no dia 15 de março, e em 2001, ainda durante o governo Fernando Henrique, onde se tentava privatizar a Petrobras, também foi feita a mesma precarização, o mesmo sucateamento para tentar justificar a privatização da nossa Petrobras. E a gente resistiu, os petroleiros, os sindicatos, de forma muito organizada, fizeram greves e resistiram durante todo aquele período, e graças a Deus não houve a privatização da Petrobras, nem naquela época e nem nessa época passada aqui, onde perdemos alguns ativos, perdemos infelizmente algumas refinarias, mas conseguimos manter a Petrobras como essa empresa forte e pujante. Beleza, Teseu, que bom que o Sindipetro está atento, que bom que tem essa luta. E de fato, se não é essa luta, teríamos virado aí, a Petrobras teria virado mais uma dessas que a gente sabe que perdeu, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, infelizmente. É injustificável, né? É injustificável. Não tenha dúvida. Meu caro, bom dia, muito obrigado por hoje e até segunda-feira com mais um Pode Povo. Obrigado, Cláudio, obrigado a todo mundo, bom final de semana, que Deus abençoe aí todo mundo e bom programa aí, bom trabalho. Valeu. Esse foi mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF. Pode Povo. Pode Povo.
onde o povo encontra sua voz.